Boa noite a todos os alunos do quarto período de enfermagem da EMES. Como ainda estamos em substituição das aulas presenciais por aulas à distância, nós teremos algumas aulas aqui gravadas também por vídeo e vamos utilizar alguns outros vídeos como metodologia para vocês aprenderem o conteúdo, certo? Isso vai variar com os textos que vocês já têm estudado também e as questões que vocês têm respondido. Lembro a vocês que eu estou sempre disponível no horário de aula para responder dúvidas pela área do aluno, Hangout ou Gmail. A aula de hoje nós vamos ver as questões passadas na aula passada como revisão do primeiro bimestre, certo? Então aqui eu vou dar um feedback para vocês vão ter noção de mais ou menos como vocês estão indo nas respostas das questões e na revisão. Então, a primeira questão, ela pedia para definir os conceitos de didática, ensinar e aprender e aprendizagem. O conceito de didática, esses conceitos eles foram passados lá na primeira aula, ok? Vocês têm disponíveis os slides lá pela área do aluno. O conceito de didática a didática é o uso de estratégias de ensino que são destinadas a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica do ensino e da aprendizagem. Então, é o uso de estratégias que vão ter a finalidade de causar a aprendizagem. O conceito de ensinar é dar orientação ou educação, formar, transmitir conhecimentos. O conceito de aprender é o resultado da interação entre as estruturas mentais e o meio ambiente. Então, é a interação do próprio indivíduo, daquilo que ele pensa, daquilo que ele já carrega como valores e com aquilo que ele está vendo ao redor. O processo de aprender, a gente não aprende só na escola, só na faculdade, a gente aprende em várias situações do dia a dia que a gente passa. E a aprendizagem é um processo de mudança de cada um, uma mudança de comportamento frente àquelas experiências que foram construídas, sejam elas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais, né, de uma pessoa para outra e também ambientais. Então, a aprendizagem ela é um processo individual. Tá? Essa mudança de comportamento ela acontece diferente de cada pessoa. Questão número 2. Considerando a história da educação no Brasil, quem foram os primeiros educadores em nosso país? Essa questão vocês também têm lá nos slides, nós também discutimos na segunda aula, tá? Quando a gente falou do desenvolvimento da história da educação no Brasil. Então, quem veio para instalar essa educação no Brasil, primeiro foram os padres jesuítas. Eles não atuaram só na catequese, eles atuaram na catequese, no trabalho, na saúde e também na educação. E isso ocorreu principalmente, os registros que nós temos, a partir do ano de 1549. Pouco depois, logo em seguida, da colonização do Brasil, em 1500, descoberta do Brasil. Questão número 3. Quando surgiram as primeiras universidades brasileiras? As primeiras universidades no Brasil, elas surgiram principalmente depois da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial acabou no ano de 1920 e a partir daí começaram a ter modificações sociopolíticos, econômicos, modificações na estrutura do ensino como um todo. Então, também teve o surgimento das primeiras universidades aqui no Brasil. Questão número 4. Quais são os níveis de educação que existem aqui no Brasil? Também estão lá na história do desenvolvimento da educação, vocês têm esse material com vocês. A educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, que é dividido em graduação e pós-graduação, independente se é a pós-graduação estricto sensu ou lato sensu. A última classificação, a mais alta aqui que a gente tem, é a pós-graduação.
Questão número 5. O que você entende por processo de ensino-aprendizagem? A gente tem alguns conceitos lá na área do aluno, mas isso pode ser uma opinião pessoal também, porque aqui a questão está dizendo o que você entende. Mas, de um modo geral, o processo de ensino e aprendizagem ele é um processo que acontece diferente de pessoa para pessoa. É um processo individual, mas que ele possui um contexto interpessoal. Por exemplo, agora eu conversando com vocês, então cada um vai aprender de um jeito, mas é uma interação entre vocês e eu. Por exemplo, tá? Isso daí é em diversas situações. Sempre que existe um contexto de aprendizado, existe mais de uma pessoa envolvida, né? Um contexto interpessoal. A atenção ela tem que estar voltada para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, eu não posso ensinar de um jeito que uma pessoa só vai aprender. Tem que ser de um jeito que seja melhor para cada um e vocês também têm que ir buscando formas de compreender, as melhores formas que vocês vão aprender aquilo que lhe é ensinado. Tem que ter, no processo de ensino e aprendizagem, tem que ter uma integração entre os processos instrutivos e educativos. Os processos instrutivos, eles buscam desenvolver a capacidade de solução de problemas. E os processos educativos são processos que visam a formação de valores, convicções e elementos afetivos. Questão número 6. O que a gente precisa fazer, o que é necessário fazer antes de elaborar um treinamento, ou uma aula, ou uma capacitação, etc. Então, primeiro, isso daí a gente tem lá também, tá na área do aluno, outras coisas no caderno de vocês. Primeira coisa, identificar quais são as necessidades do treinamento, qual é a necessidade do público-alvo, da instituição que vocês trabalham, e definir o que vai ser ensinado, quem vai ser o público-alvo, quem vai ser treinado, quando que esse treinamento deve acontecer, em uma semana, em um mês. Antes, por exemplo, vai haver a campanha de vacina da gripe, tem que ter um treinamento de algum pessoal novo que entrou. Então, esse treinamento tem que ser pensado antes de acontecer a campanha. Então, tudo isso tem que ser pensado. De que forma será ensinado, que aí a gente vai entrar nos métodos de ensino. E quem é que vai ensinar? Serei eu, uma enfermeira do setor? Eu vou chamar alguém de fora? Como vai ser? Também a gente precisa elaborar o objetivo desse treinamento, pensar onde ele vai acontecer e quais os recursos são necessários. E se o local onde a gente quer fazer esse treinamento possui esses recursos disponíveis. A gente também precisa, antes de elaborar um treinamento, pesquisar o conteúdo que vai ser abordado, como eu falei para vocês, em fontes confiáveis. Não pode ser no achismo, não pode ser em qualquer site do Google, certo? Questão número 7. Cite os itens necessários para se realizar um projeto de ensino. Essa questão é aquele projeto que vocês me encaminharam 2 semanas atrás, tá? Que vocês colocaram na tabelinha e quais os itens que haviam lá. Primeira coisa, quem está organizando ou a instituição. Por exemplo, eu, professora Daniela, da instituição AEMS, sou a organizadora. Vocês, discentes do 4º período da instituição AEMS, Faculdades Integradas de Três Lagoas. Título e o modo de apresentação. O título, o que vai ser, ele tem que falar o que vai ser abordado. E o modo de apresentação, se vai ser um curso, uma palestra, uma conferência, tá? Um seminário, um congresso, como vai ser. Uma capacitação. Tem que ter também um público-alvo. O tempo total da apresentação pode ser um curso de 4 horas, um workshop de 6 horas. Os objetivos, o que é que a gente quer que o participante saiba no final dessa apresentação.
os modos de apresentação, por exemplo, aula expositiva, jogos, dramatização, né? Coisas que nós já falamos, aulas em laboratórios. Quais são os recursos necessários? Então, se for uma aula expositiva, eu vou precisar de um data show, dependendo da quantidade de pessoas, um microfone, caixa de som, certo? Vou precisar colocar no papel também o cronograma dessa apresentação e o conteúdo programático, o que é que vai ser feito em cada horário. Às 8 horas, recepção, a abertura das inscrições, às 8h15 nós vamos fazer uma palestra de abertura, às 8h30 é a primeira palestra, tá? Do jeitinho que vocês me mandaram, que os projetos de vocês estão corretos, ok? Questão número 8. Quais são os diferentes métodos de ensino que podem ser utilizados durante uma capacitação? Nessa questão aqui, ela envolve alguns conteúdos que eu passei em lousa em sala de aula e outros que vocês fizeram a leitura do capítulo do livro, que a gente utiliza como bibliografia, dentro da sala de aula, tá? E responderam algumas questões sobre ele. Então, aqui é referente a essa aula que nós já tivemos. Quais são os diferentes métodos de ensino que podem ser utilizados durante uma capacitação? Aqui são diversas formas de ensino. Pode ser aula expositiva, aula modificada, que aí a gente traz a participação dos alunos, dos participantes, dos congressistas. Podemos fazer discussões e avaliação no final daquilo que foi exposto. Demonstração, por exemplo, eu vou demonstrar um equipamento. Então, eu levo o equipamento, explico como ele funciona, como é que é feito o manejo. E aí vocês podem perguntar e a gente faz alguns exercícios práticos para o manuseio do equipamento. Isso é a demonstração. Aula prática, que são as aulas que a gente pode realizar em laboratório para aprender e desenvolver novas habilidades. A gente também pode utilizar estudo dirigido, com a leitura prévia de um material e depois a gente pode fazer discussões com esse estudo dirigido, ou discussões, ou responder questões sobre eles. Simpósios, mesa redonda, painel, discussões em grupos, jogos, dramatizações, tudo isso são métodos métodos de ensino que podem ser usados durante uma capacitação, um treinamento, uma palestra. Questão número 9. Descreva as diferenças entre discussão em grupo, conferências, seminários, workshops. Então, e o estudo de caso. Primeira coisa que a questão está pedindo, quais são as discussões, o que é, né, as discussões em grupos, e aí a gente vai ver a diferença em cada uma delas. As discussões de grupos, elas juntam pessoas, mais ou menos até 20 pessoas, a gente divide os participantes e tem uma discussão liderada por uma pessoa que é mais especialista no assunto. E as conferências, elas acontecem em grupos maiores, pode ter até mais de 100 pessoas nessas conferências. Geralmente, essas pessoas têm a mesma formação. Por exemplo, eu vou fazer uma conferência para vocês, pode ter até mais de 100 estudantes de enfermagem. Sempre geralmente a mesma formação. 100 enfermeiros, 500 enfermeiros. E essa conferência, ela serve para troca de ideias ou para repassar informações sobre novas habilidades, novas tecnologias, mudanças em terminologias. Os seminários são grupos direcionados a um interesse comum. Geralmente, um especialista começa a expor o tema e os grupos vão se dividir para discutir esse tema até encontrar soluções. Normalmente os seminários são apresentados depois de formas de aulas expositivas. Os grupos discutem e vão lá e apresentam as sugestões ou falam sobre aquele tema que o líder solicitou. O workshop, ele tem o objetivo
aperfeiçoar habilidades e causar a compreensão por meio da combinação de um estudo de caso e a discussão de acordo com as necessidades dos participantes. E o estudo de caso é quando um pequeno grupo de pessoas examina um problema que existe na sua prática diária e aí busca uma solução analisando essa questão nova, essa questão diferente que surgiu na prática diária. Questão número 10, o que são jogos, simulações e dramatizações? Então, também são 3 métodos de ensino que podem ser utilizados. Jogos, eles são baseados no princípio de que os participantes vão aprender melhor do que ler, ouvir ou observar. Eles vão aprender melhor colocando a mão na massa. Eles são planejados sempre tendo como referência algumas situações reais. As simulações, elas podem variar de diversas formas. Elas geralmente são realizadas na área de saúde para treinamento em situações de urgência, como, por exemplo, acidentes com múltiplas vítimas, incêndios em empresas, casas, comércio e outras coisas. A simulação, ela ocorre para treinar, pelo menos na nossa área de saúde, né? A gente vai fazer uma simulação para treinar para um procedimento que pode acontecer eventualmente. A gente não deixa para realizar somente na prática, certo? Então, é como se a gente criasse uma situação real, mas a gente sabe que ela é criada, tá? Então, a gente vai simular o atendimento de um acidente onde teve múltiplas vítimas. Então, a gente vai precisar de pessoas que vão fazer o papel das vítimas. E nós vamos dividir o grupo em pessoas que vão fazer a simulação como o papel de vítimas e pessoas que vão prestar o atendimento, ok? E a dramatização, existe um roteiro já elaborado relacionado a alguma situação específica do local de trabalho e ela visa discutir os pontos positivos, negativos e obter sugestões para melhorar ou modificar as práticas diárias. Então, essa é a revisão do primeiro bimestre, de acordo com as questões que vocês viram. E nós vamos começar, a partir do próximo vídeo que for enviado para vocês, o conteúdo do segundo bimestre. Lembrando que, em qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar, mesmo estando à distância, eu estou disponível para conversar com vocês, ok? Um abraço, até o próximo vídeo, até a próxima aula.